Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Olá, boa tarde. Eu sou Ana Paula Lopes. Que bom estar na sua companhia nesta terça-feira, 31 de outubro, dia do Saci, uma data para valorização da cultura e dos elementos folclóricos do país. Te desejo uma excelente tarde, obrigada pela sintonia e a sua companhia na 95,9 FM. Começa agora o programa 30 Minutos, com muita informação e serviços. Você está na Universitária 95,9, acompanhe a programação no Spotify, Instagram e no YouTube, @30 Minutos de Notícias. Anota o nosso WhatsApp, 95 981 18 80 39. Aqui você ouve as notícias em português e espanhol. Confira os destaques da edição desta terça-feira. O censo 2022 do IBGE trouxe uma grata surpresa para Roraima. O nosso estado tem a população mais jovem do Brasil. Prefeituras e governo de Roraima têm até o próximo dia 10 de novembro para solicitar investimentos em saúde. O novo programa de aceleração do crescimento vai disponibilizar cerca de 10 bilhões de reais. O Karatê conquistou as primeiras medalhas para Roraima nos Jogos Escolares Brasileiros, os JEBs 2023. Foram 3 medalhas conquistadas no primeiro dia de competições em Brasília. Você ouve essas notícias ainda hoje, aqui na Universitária 95,9 FM. Continue na companhia da melhor e eu volto já já. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Já estou de volta, obrigada por sua maravilhosa companhia na tarde desta terça-feira, aqui na 95,9. O Karatê conquistou as primeiras medalhas para Roraima nos Jogos Escolares Brasileiros, os JEBs 2023. Foram 3 medalhas conquistadas no primeiro dia de competições, que vão até dia 9 de novembro e em Brasília. Atletas de Karatê conquistaram uma medalha de ouro e 2 de bronze. Vamos conferir os detalhes com a reportagem. No último sábado, iniciaram em Brasília os Jogos Escolares Brasileiros, os JEBs 2023. Uma delegação de 227 atletas, técnicos e dirigentes representa o estado na capital federal. No sábado, aconteceram disputas na modalidade de Karatê. No primeiro dia de competição, Roraima conquistou 3 medalhas, sendo 1 de ouro e 2 de bronze. A karateca Isabela Megias, da Escola Estadual Euclides da Cunha, conquistou medalha de bronze na série ouro na categoria Comitê. Ela disse que está sendo uma experiência incrível e incentivou outros atletas. O JEBs para mim está sendo incrível, tanto por adquirir conhecimento, conhecer outras modalidades, conhecer outros estados, saber mais sobre outras culturas, mas também sobre a competição em si. Em 2021 e 2022 eu vim para os JEBs, mas não levei medalha para casa, não consegui adquirir uma medalha. Mas esse ano estou levando para casa. O JEBs em si, ele é uma experiência incrível. Todos os atletas deveriam saber como é. Se você que hoje vai competir ou ainda quer participar das próximas edições dos JEBs, eu digo para vocês que persistam naquilo que vocês tanto querem. A atleta Giovana Leite, da Escola Estadual São Vicente de Paula, levou medalha de ouro na série bronze na categoria Kata. No masculino, João Megias, da Escola Euclides da Cunha, conquistou medalha de bronze na série prata, na categoria Comitê. Os Jogos Escolares Brasileiros reúnem mais de 6.000 alunos atletas de todo o Brasil. As competições iniciaram no último dia 28 de outubro e seguem até o dia 9 de novembro, em Brasília. De Kelvin Carvalho, para o 30 Minutos. O censo 2022 do IBGE trouxe uma grata surpresa para Roraima. O nosso estado tem a população mais jovem do Brasil. Os dados mostram que metade das pessoas que aqui vivem tem até 26 anos. Entre mais de 5.700 municípios do país, o de Uiramutã é o que tem a população mais jovem do Brasil.
Quase metade dos seus moradores tem menos de 15 anos. Vamos conferir mais detalhes com a reportagem. Roraima é o estado com a população mais jovem do país. A população roraimense tem idade média de 26 anos. O estado também tem o menor índice de envelhecimento entre os estados brasileiros. Os dados fazem parte do censo de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ao traçar um retrato da população brasileira, o IBGE também mostra que quase 30% da população roraimense é composta por crianças e adolescentes de até 14 anos. Mais de 65% dos moradores do estado têm entre 15 e 64 anos. Apenas 5% da população tem mais de 65 anos. Em 2022, em todo o Brasil, o índice de envelhecimento chegou a 55,2, ou seja, há 55 idosos para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. O Iramutã é o município com maior proporção de indígenas do país e também é a cidade mais jovem do Brasil. Metade da população tem menos de 15 anos e ainda é o município brasileiro com o menor índice de envelhecimento, com taxa de 5,40. De Lara Muniz para o 30 Minutos de Notícias. Prefeituras e governos de Roraima têm até o próximo dia 10 de novembro para solicitar investimentos em saúde. O novo Programa de Aceleração do Crescimento vai disponibilizar cerca de 10 bilhões de reais. O estado pode usar os recursos para investimentos em maternidades, centros de parto normal, policlínicas, ambulâncias, oficinas ortopédicas, centros especializados e de atenção psicossocial. As prefeituras podem solicitar recursos para unidades básicas de saúde e unidades odontológicas móveis. A reportagem tem os detalhes. Vamos conferir as informações e eu volto em seguida. O governo do estado e as prefeituras de Roraima têm até o dia 10 de novembro para inscrições no novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O programa está destinando cerca de 10 bilhões de reais para investimentos em saúde. O Ministério da Saúde disponibilizou um manual de orientações para apoio dos gestores locais, com o passo a passo de inscrição em cada uma das 10 estratégias disponíveis. O governo do estado pode solicitar recursos para atenção especializada. Serão selecionadas 30 propostas de maternidades, totalizando investimento de 3,84 bilhões de reais. Outros 30 projetos serão selecionados para a construção de centros de parto normal. O Ministério da Saúde vai selecionar 54 propostas de construção de policlínicas regionais, que são unidades especializadas de apoio diagnóstico. Também vão ser liberados 175 milhões de reais para aquisição de 350 novas ambulâncias do SAMU. Parte dos recursos irá para a construção de 19 centros especializados em reabilitação. Serão contempladas ainda 12 propostas de oficinas ortopédicas para atender às necessidades de pessoas com deficiência. Os estados podem participar ainda da seleção de 75 propostas para centros de atenção psicossocial, com foco no atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de álcool e outras drogas. No caso das prefeituras, o governo federal está disponibilizando mais de 4 bilhões de reais para a construção de 1.800 unidades básicas de saúde. Os municípios ainda podem solicitar recursos para a aquisição de 202 unidades odontológicas móveis. De Kelvin Carvalho para o 30 Minutos. Agora vamos ouvir as notícias em espanhol com Jordales Bravo. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Jordales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. La Corte Suprema de Venezuela anula la primaria opositora. Para conocer detalles de esta información, establecemos un contacto con el periodista Carlos Monsalve desde Venezuela. Adelante, Carlos. Buenas tardes, Yogdalis. Vamos de inmediato con las informaciones. Hoy ha sido un día movido en el ámbito legal, sobre todo en nuestro país, luego
que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó la suspensión de todos los aspectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias, celebrado el 22 de octubre, en respuesta a un recurso introducido por el diputado opositor José Brito, que pedía la revisión de supuestas irregularidades ocurridas en el proceso. De acuerdo con la sentencia 122 de la Sala Electoral del TCJ, publicada en el sitio web del tribunal, la comisión organizadora de los comicios opositores deberá consignar los antecedentes administrativos contentivos de los 25 fases del proceso electoral de las primarias, que van desde la convocatoria al evento hasta las actas de escrutinio, totalización y proclamación. La Comisión Nacional de Primarias deberá además consignar las actas de aceptación de las candidaturas de los aspirantes inhabilitados por la Contraloría para ejercer cargos de elección popular, como es el caso de la ganadora de las primarias, María Corina Machado, sobre quien pesa esta medida administrativa impuesta en el 2015 por el periodo de un año, pero extendida recientemente hasta el 2030. Asimismo, deberá entregar las renuncias de los candidatos Enrique Capriles y Freddy Superlano, que declinaron participar apenas un par de semanas antes de los comicios. También inhabilitados, así como los de cualquier otro ciudadano que haya decidido renunciar a su candidatura. El Tribunal Supremo de Justicia da un lapso de 3 días al CNP para consignar un informe en el que se explique y se indique cuál fue el mecanismo empleado para el resguardo del material electoral y el lugar destinado a tal efecto. Finalmente, ordena notificar al fiscal general Tarek William Saad y a otros poderes públicos de esta sentencia y de los hechos denunciados por Brito, que aseguró pudiesen configurar la presunta comisión de ilícitos electorales y la presunta comisión de delitos comunes, sin precisar en qué tipo de hechos ilegalmente incurrieron. Es parte de la información acontecido hoy en Venezuela. Reporta para 30 minutos de noticia el periodista Carlos Andrés Monsalve. Gracias, Carlos. Y en relación a esta anulación, Estados Unidos se pronuncia y advierte que tomará medidas si Maduro y sus representantes no cumplen con sus compromisos. Estados Unidos tomará medidas si Nicolás Maduro incumple el acuerdo alcanzado con la oposición, afirmó este lunes un portavoz del Departamento de Estados, después de que la Corte Suprema de Venezuela suspendió todos los efectos de las primarias opositoras. Esto es todo por hoy. Usted está en sintonía de la Radio Universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Noticias en español con Yogdalis Bravo. Obrigada, Yogdalis Bravo, pelas notícias em espanhol. Você está na Universitária FM 95,9. Muito obrigada pela sua companhia. Continue sintonizado na melhor e confira depois do intervalo a entrevista do dia com Caroline Ferreguete, da Comissão de Seleção do Colégio de Aplicação da UFRR. E eu volto já já. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Olá, já estou de volta. Muito obrigada pela audiência. Continue ligado na 95,9 e vamos ouvir a entrevista do dia com a técnica em assuntos educacionais Caroline Ferreguete, da Comissão de Seleção do Colégio de Aplicação da UFRR. Vamos conferir. Entrevista do dia. Olá, boa tarde, obrigado pela audiência. Estamos na 95,9 com a entrevista do dia. Hoje conversar com Caroline Ferreguete, que é membro da Comissão do Processo Seletivo do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima. Seja muito bem-vinda, obrigado pela presença, uma boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, né? A gente agradece a oportunidade de estar aqui divulgando o trabalho da UFRR através desse processo seletivo, onde a gente vai ter a oportunidade de tirar algumas dúvidas aí da comunidade, né, desse processo que está aberto, né? Temos muitos interessados e a gente está aqui disponível para sanar aí eventuais dúvidas.
E é por sorteio, né? Que define lá na escola de aplicação. Não é currículo, não é prova. Exatamente. O nosso processo seletivo, ele é um sorteio público eletrônico e virtual. Então, a gente está em 2023 e todo esse processo ele acontece de forma virtual. Desde o momento da inscrição, que é feito ali o cadastro, né, a inscrição no sistema da CPV, que é a nossa Comissão Permanente de Vestibular, até o ato do sorteio em si, é um sorteio eletrônico que é realizado no sistema interno da UFRR, que é o nosso CIPAC. Então, ele é totalmente virtual, sem nenhuma etapa presencial. Então, qual é o site para inscrição? Primeira etapa, né, o nosso processo está dividido em 4 etapas. A primeira etapa, então, é a realização da inscrição. Se é um candidato, e é importante dizer que o candidato não é o pai, a mãe, o tutor dessa criança, né? O candidato é aquele que vai ingressar no colégio de aplicação caso seja sorteado. O candidato é o menor. A inscrição, então, deve ser feita no CPF da criança, do menor que vai concorrer à vaga. E essa inscrição ela é realizada ali no site da CPV, que é o cpv.ufrr.br/seletivo. Ali, o responsável pode inserir os dados do menor que vai concorrer à vaga. É necessário que seja no CPF dele, porque a inscrição vai ser processada em nome da criança. Então, o nome que deve constar na lista de inscritos é o nome da criança, não é dos pais, dos responsáveis. Não sorteia o pai, né? Não, se não sorteia o pai, a gente, né, não está na etapa da graduação, não tem interesse de receber aí o pai como um aluno do CAP. Sim, aquele menor que vai estar nessa etapa que está sendo ofertada hoje. Nós estamos ofertando vagas para o ensino fundamental, né? A gente tem vagas abertas aí para as 2 turmas de entrada, que são o primeiro ano do fundamental e o 6º ano do fundamental, que são as nossas turmas de entrada. Então, a gente tem o total das vagas ofertadas nessas turmas, né, que seriam, então, para o primeiro ano, 23 vagas gerais e 2 vagas reservadas para candidatos PCDs. No 6º ano, nós temos 18 vagas gerais e 2 vagas para PCDs. Para além dessas 2 turmas, a gente também está ofertando vagas remanescentes de outras 3 turmas também do ensino fundamental, que são 7º ano com 5 vagas gerais, 8º ano com 3 vagas gerais e 9º ano com 2 vagas gerais. E aí nessas turmas a gente não conseguiu ofertar para PCD por causa do quantitativo de vagas que não atingiu ali o percentual que a lei nos exige, né? Mas para o primeiro e para o 6º ano a gente tem oferta de vagas gerais e vagas para candidatos PCDs. O nosso edital foi publicado dia 6 de outubro, né? E aí de 6 de outubro até o dia 19 de outubro ficou para a comunidade fazer a leitura, conhecer as etapas, entender como funciona o nosso sistema de sorteio. No dia 20 de outubro foi a abertura da inscrição. E aí nós estamos com as inscrições abertas. As inscrições elas estão abertas aí do dia 20 de outubro até o dia 5 de novembro. Superada essa etapa, né, que é a primeira etapa, que é a etapa de inscrição, a gente vai então para a segunda etapa do processo, que é a etapa onde a comissão se reúne para fazer a análise da documentação encaminhada no ato da inscrição. E é importante reforçar um pouquinho, essa documentação ela é fundamental que ela seja então anexada corretamente, porque isso pode tirar o candidato. Exatamente. Antes de a gente falar da próxima etapa, me perdoe, porque é importante, eu acho, a gente reforçar essa questão da documentação, né? Perfeito. Essa documentação, então, ela vai ser anexada no ato da inscrição. O responsável foi ali, fez o cadastro do candidato, né, do menor ali no site da CPV e vai inscrevê-lo no processo seletivo do sorteio do CAP. Nesse momento da inscrição, ele vai ali precisar encaminhar, né, anexar alguns documentos que estão, então, exigidos no nosso edital e que não tem como a comissão fazer nenhuma exceção, né, porque é uma regra do edital. Então, o que acontece? Uma dúvida que surgiu, né, que surge de forma recorrente dos responsáveis é quanto à exigência do RG, né? Até o ano passado, a gente ainda aceitou a certidão de nascimento como documento de identificação das crianças. A partir desse ano, se tornou obrigatório, então, o RG. Não é possível encaminhar passaporte, não é possível encaminhar certidão de nascimento.
é necessário que a criança ela possua um RG. Então, a gente precisa do RG da criança, do candidato. RG, frente e verso, CPF do candidato, declaração escolar. No caso, vai para todos o documento do responsável com foto, né, qualquer documento oficial com foto do responsável. Aí vale até CNH, do responsável vale. Do responsável vale. Carteira de trabalho, CNH, carteira de classe, né? Para os candidatos que irão concorrer à vaga PCD, é exigido que faça ali que anexe o laudo médico, né? Para indicar qual que é a CID, enfim. E, no caso, o candidato PCD, ele tem a opção de concorrer à vaga. Tanto reserva de vaga, se for ali a opção do responsável, que ele concorra às vagas reservadas, ou ele pode concorrer às vagas gerais, né, no sorteio. Se ele for concorrer às vagas gerais, o sistema exige ali que ele faça só um termo de renúncia à reserva de vagas. E aí anexe essa documentação também. Superada essa etapa da inscrição, aí a comissão vai analisar esses documentos que foram encaminhados. Se os documentos estão ok, essa inscrição vai ser deferida, né? Se houve o pagamento da taxa de inscrição ou se é um candidato que teve o seu pedido de isenção deferido. Aí essas inscrições elas vão ser homologadas, a comissão vai publicar uma lista dessas inscrições homologadas e a partir daí a gente parte para a nossa terceira etapa, que é a etapa do cadastro no sistema do sorteio. E aí os responsáveis irão então cadastrar esses candidatos no sistema do sorteio, porque é dentro do CIPAC que ocorre esse sorteio eletrônico. E aí a gente faz esse sorteio o sorteio vai ser no dia 7 de dezembro, vai ser transmitido, né? Assim, dia 7 de dezembro, então, vai ser o nosso sorteio. Boa tarde, obrigado por tua audiência, 95,9, 30 minutos de notícias, entrevista da tarde com a técnica em assuntos educacionais, Caroline Ferreguete, da Comissão do Processo Seletivo do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima. E o Colégio de Aplicação é um sonho, né, para muitos pais, né? Como é que é o nível de concorrência, mesmo sendo sorteio, só para a gente saber como é que é a procura, né? Olha, no ano passado a gente teve de inscrições válidas mais de 1.400 inscrições, né? Distribuídas aí nas duas turmas de entrada, né? Primeiro e sexto ano, e algumas vagas remanescentes que a gente sempre oferta para que as turmas sejam fechadas, né? Com o número de vagas disponíveis para cada turma. Nesse ano, a gente já está aí no 5º dia de inscrições abertas e a gente já está com 900 inscritos. É porque a gente acompanha o sistema da CPV para saber em que ordem está o nosso trabalho de análise documental. Então, uma instituição, né, respeitada, procurada, almejada pelos responsáveis, assim, é uma instituição muito respeitada, né, que tem aí uma bagagem, né, e tem mostrado isso, né, inclusive no Enem agora recente, acredito inclusive que esse resultado que o Colégio de Aplicação obteve, ele tem impactado nessa procura pelas inscrições, né, nesse aumento, nesse volume maior de inscrições nesse ano. Caroline, obrigado pela presença, mas antes de a gente encerrar, é importante a gente reforçar algumas informações, a questão de prazo, até que horas, reforçar essa importância da documentação. A gente, então, está com o processo aberto, né, para ingresso no ano letivo de 2024. Temos ali vagas ofertadas para o 1º ano, 6º ano, 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental. As inscrições elas estão abertas e elas vão até o dia 5 de novembro. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até o dia 6 de novembro. Qual é o valor da taxa? A taxa é R$40. Acontece de confundir o CPF, então não, a inscrição deve ser feita no CPF da criança. Se acontecer de um erro de digitação ou suprimir um sobrenome ali do candidato, é possível fazer a retificação? É possível. A gente tem um anexo do nosso edital que é um formulário de retificação de nome. E aí o responsável pode preencher e encaminhar para o e-mail da comissão que a gente recebe, né, esse pedido de retificação e processa a retificação.
Só é possível retificar nome, então assim, se atentem, né, no momento de preenchimento para preencher os demais dados corretamente, CPF, RG. Um dos documentos exigidos é a declaração escolar, de que está cursando a série, o ano imediatamente anterior ao que a criança vai ingressar. RG obrigatório, né? Então corra atrás disso, porque a gente tem as inscrições até o dia 5 de novembro, então ainda dá tempo. E hoje a gente conversou com a técnica de assuntos educacionais, Caroline Ferreguetti, da Comissão do Processo Seletivo lá do Colégio de Aplicação. Caroline, muitíssimo obrigado por tua presença, seja sempre muito bem-vinda, boa sorte nesse processo seletivo e uma boa tarde. A gente que agradece o espaço e estão todos convidados a participar desse processo seletivo, né? Que certamente ali os sorteados, né, os contemplados, vão ter ali uma vida escolar muito bem sucedida e muito bem assistida pelo Colégio de Aplicação. Entrevista do dia. Chegamos ao final da edição de hoje, terça-feira, 31 de outubro, dia do Saci, e por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, agradecendo muito a sua maravilhosa companhia. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp 95 981 18 80 39. A gente volta amanhã, quarta-feira, a partir do meio-dia, aqui na Rádio Universitária 95,9 com mais notícias. Agora vamos embarcar no voo 959 e você já sabe, é para curtir a melhor seleção musical de Roraima. Aproveite esse voo sem intervalo. Eu sou Ana Paula Lopes, boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias.